Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Agro do Futuro. Aqui onde a gente fala sobre passado, presente e futuro do agronegócio brasileiro, uma produção da AgroSelections, hub de negócios e oportunidades, aqui na Agrovia Castelo Branco, coração do agronegócio brasileiro, e à disposição de todos vocês em todas as redes sociais. E para esse papo de hoje, eu trouxe ele que já é super presente nessa mesa, mas que já não nos víamos há algum tempo, para falar sobre um assunto que está sendo pautado muito, infelizmente, Gilson. Eu queria que a gente conversasse hoje, te convidei para esse papo, que acho que você tem muito conhecimento de amplas áreas para nos ajudar a responder um assunto que não é tão simples, que é por que a gente está tendo tanta recuperação judicial. Tem estado aí nas manchetes de todos os meios, e principalmente nos meios do agro, quanto aumentou. Batemos o recorde de safra ano passado, mas também o recorde de recuperação judicial em 2023. E em 2024 os números já estão alarmantes. Então a gente foi no agro, principalmente, de 20 pedidos de recuperação judicial para 127. 6 vezes, um aumento de 500 e tralalá% de pedido de recuperação judicial. Eu acho que a gente tem que olhar para esse número com cautela, pensar mesmo o que isso significa de forma macro e trazer para essa mesa aqui uma leitura mais ampla, e tinha que ser você para isso. Seja muito bem-vindo, Gilson Brito Júnior. Obrigado, Gi. Muito bom estar aqui novamente. Adoro estar conversando com você, conversando com essa audiência. Gosto muito desse tema agro do futuro, né? Porque a gente só pode falar de futuro se a gente passar pelo presente, né? E o presente é uma construção que foi feita no ontem. E já que a gente vai falar de recuperação, o nome já se fala, né? Só se recupera algo que está com alguma demanda exigindo esta recuperação, porque algo que foi feito não surtiu o efeito que era desejado ou esperado. E é interessante a gente começar, talvez, tangibilizando um pouco a questão numérica. Uhum. Porque quando a gente fala cresceu 500%, né, quando a gente fala em questão relativa, nos dá um susto muito grande, né? Porque tudo que fala em 100% já assusta. Quando fala em mais de 400%, 500%, assusta ainda mais. Mas quando a gente fala em números absolutos e fala em 100 e poucas recuperações judiciais, no universo, tá? Eu não vou falar em 5 milhões e meio de propriedades, que é o que o Brasil tem, tá? Eu vou falar em 51 mil propriedades acima de, vamos colocar, 2.000 hectares, que é a faixa que a gente fala das fazendas que tem, por exemplo, uma contabilidade fidedigna. E eu dei só score de 2.000 hectares, mas assim, é um pouco maior do que isso, mas essas 51 mil propriedades, elas exploram 168 milhões de hectares dos 360 milhões que o Brasil utiliza. Tá, então elas teriam aí, com folga, 45% do volume de hectares explorados no Brasil. 51 mil propriedades dentre 5 milhões e meio de propriedades. São as que são responsáveis por 45% da produção. Menos de 1% da numérica de quantidade de propriedades produzem mais de metade do que o agro produz. Aliás, vamos falar o percentual certo. Isso chega a quase 70% do que o agro produz. Então a gente precisa entender o seguinte: onde estão localizadas essas recuperações judiciais? E como esse dinheiro é movimentado? São algumas perguntas que a gente tem que fazer antes.
o assunto de custeio agrícola no Brasil sempre foi um desafio. Eu sou nascido no final da década de 60, comecei minha vida muito cedo, como você sabe, e tive uma convivência muito íntima com grandes líderes dentro da minha família, dentro dos amigos da minha família. Então esse assunto do custeio agrícola sempre foi uma constante na minha rede de relacionamento. Por quê? Porque eu ouvia meus avós falando sobre isso, meu pai, meus tios falando sobre isso, e sempre a dificuldade de uma carência de uma política bem estruturada para o país. Então, na realidade, a gente tem um problema que chega a ser mundial, mas ele é mais agravante aqui, porque nós temos uma economia, um agronegócio mundial. Eu vou falar agronegócio, mas eu queria me ater mais à agropecuária. Nós temos uma agropecuária, mundialmente falando, altamente subsidiada. Alguns países chegam a ter 80% da renda dos agricultores paga pelo governo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala no agronegócio atual, nós não podemos falar mais em mercado doméstico. Principalmente num país que tem 45% da sua principal commodity agrícola, que é a soja, exportada em natura, das quais, com certeza, a China compra mais de 60% dessa soja. Dos outros 55% dessa soja que a gente esmaga, que se nós não estamos... se nós botamos 45, dos 55 que fica, como a soja não é um produto consumido in natura, direto, ele precisa passar por um processamento, ou seja, ele precisa passar pela indústria de esmagamento. E aí, quais são os dois próximos produtos que surgem disso? O óleo de soja, que a grande base dele é o mercado doméstico, com óleo comestível, e o farelo. O farelo também é um produto foge da pauta de exportação. E se a China é o nosso grande comprador de soja, a Europa é o nosso grande comprador de farelo. Até porque a Europa tem uma demanda de soja de 160 quilos por segundo. Isso é o que a Europa consome de soja, né? E ela importa do Brasil algo em torno de 5 milhões de toneladas. Vamos lembrar que a previsão nossa de safra para esse ano é de 150 milhões de toneladas. Então a Europa compraria 5 milhões das 150 milhões de toneladas. Então, se a gente está falando em exportar 45%, 45 de 150 seriam, vamos colocar 65, 70 milhões de toneladas, dos quais só 5 vão para a Europa. Tá? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala de recuperação, já é um ato posterior. Teve um ato anterior, que foi o quê? Foi feito um projeto para se viabilizar algum empreendimento, que talvez seja plantar X hectares de soja na safra e fazer uma safra de milho e ainda fazer uma terceira safra de boi, se a gente estiver falando de um projeto tecnicamente atualizado no conceito da integração lavoura-pecuária. Então, eu já estou pressupondo que o projeto está tecnicamente bem preparado. Então, eu vou apresentar essa tese, que é produzir X mil toneladas de algum produto numa área específica, dentro de uma propriedade que tem um CNPJ, porque ela tem que estar viva dentro da Receita Federal, e eu vou mobilizar pessoas para executar aquilo. E eu preciso de recursos, né? Dentre esses recursos, nós vamos precisar de dinheiro, de capital financeiro, que originalmente era financiado no Brasil pelo Banco do Brasil. De alguns anos para cá, a gente começou a colocar outros atores nesse circuito, né? Outros bancos privados, e também começou a surgir o advento dos fundos. E é uma coisa importante que os FIAGROS ainda são veículos, porque o fundo de investimento é um veículo de investimento. Ou seja, a gente chama de veículo que ele é onde você embarca o capital para que esse capital seja distribuído nos sistemas de produção, vamos dizer assim. Mas só para você ter uma ideia, nós temos no Brasil hoje mais de 400 fundos de investimento imobiliário, né, que são os FIIs, que investem prioritariamente aonde? Construção de shopping centers, de prédios comerciais, de condomínios logísticos e na construção residencial, né, porque eles gostam muito de comprar carteiras. E aí eles usam outro veículo que chama FDICs, que são fundos de investimento em direitos creditórios, para comprar recebíveis. Né? Você lança um prédio, vende aqueles apartamentos para X consumidores, aquilo gera uma carteira de recebíveis e essa carteira é vendida para um banco,
como fundo de investimento, desculpa. No agro começou a surgir isso também, com os FIAGROS. Só que enquanto nós temos mais de 400 fundos imobiliários, nós temos menos de 20 FIAGROS no Brasil. Você vê o tanto que esse mercado é recente. Então eu fiz essa visita toda para entender que se tem um problema de recuperação, teve algum problema na execução dessa tese que foi posta, disso que foi planejado. Ou teve algum problema de produtividade, que pode ter sido gerado por algum erro de processo ou por alguma intempérie externa. E aí nós estamos lidando com a questão climática de forma bem foi bem deficitária. Então nós temos uma questão, e são variáveis não controláveis. Sim. Nós temos questões de guerras. Vamos lembrar que um grande produtor de grãos, que é a Ucrânia, e a Rússia, são grandes produtores. E de fertilizantes também, né? Então, numa crise que a estimativa era ter durado 30 dias, nós estamos com 2 anos. Nós temos ainda a reacomodação das cadeias pós-Covid. Então, eu acho que a gente tem uma conjunção de fatores que estão sendo agravados por novas demandas que surgem e que aí eu vou dizer que talvez de maneira irresponsável a gente esteja tratando esse assunto de maneira não adequada. Até porque quando a gente fala em recuperação, recuperação judicial significa que eu vou recorrer à justiça para que um juiz me proteja, ou seja, o fórum me proteja de uma ação dos meus credores enquanto eu recupero. Enquanto eu tomo algumas providências corrigindo essas falhas que aconteceram e eu possa retomar o controle do meu empreendimento. Né? Mas se a gente não conseguir recuperar, o que acontece depois? Endividamento ainda maior, perda de patrimônio, isso vai ficar... Porque normalmente, para ter acesso a esse crédito, ele teve que deixar a parte da terra ou toda a propriedade, às vezes. Eu já vi vários episódios do seu programa onde você trabalhou crédito, você convidou pessoas da área de crédito, você convidou pessoas da área de solo, você convidou... Recentemente eu vi você entrevistando pessoal da área de maquinaria. Então, assim, você aqui com sua iniciativa tenta manter o produtor o mais informado possível. Mas uma coisa é fato. Ele está colocando, primeiro, o bem mais valioso dele, que é a vida dele. Não tem nenhum bem mais valioso do que a nossa vida. Segundo, ele quando apresenta essa tese dele, ele projeta para ele acessar esse capital, porque dentre os recursos, energia elétrica, combustível fóssil, ou seja, o trator roda com diesel. Uma fazenda não roda sem energia elétrica e sem energia fóssil. Porque eu preciso de energia elétrica, se eu não tiver, eu preciso de um gerador, ele funciona a diesel. Eu preciso de pessoas, mas de pessoas capacitadas. Eu preciso de insumos, eu preciso de implementos, eu preciso de maquinário, eu preciso de conhecimento, ou seja, isso são recursos. E tempo, que é um recurso super finito. E, de novo, não controlável. Exato. Então, a gente sabe que nós temos um período de água e de seca, nós temos as 4 estações do ano, nós temos o equinócio e solstício definido há milhares de anos. E, ironicamente, a gente ainda está lutando contra o óbvio. A gente ainda está surpreso porque vai ter seca. A gente ainda está surpreso porque vai faltar pasto. A gente ainda está surpreso que eu posso ter 20% de quebra de safra porque teve um veranico na hora inadequada. E eu não sei de onde vem essa surpresa, porque isso sempre aconteceu. O que muda é só a incidência e o impacto disso. E aí o quão preparado você estava para aquilo. Agora, o fato é, independente do quão preparado você estava, quem te liberou esse dinheiro se calçou muito das garantias. Porque esses projetos, quando são apresentados, eles são submetidos a 2 análises preliminares. Uma, qual é a capacidade de pagamento daquele projeto. Ou seja, esse X de área de hectares que você quer plantar de tal commodity, ou esse X de rebanho que você quer criar nessa fazenda, esse projeto tem quanto de capacidade de pagamento? Por quê? Porque você está assumindo uma taxa de juros e ali, além dos juros, tem um spread, e o spread é maior ou menor dependendo do risco que o agente financeiro está correndo. Lembra que eu te falei que só tem 50 e poucas fazendas com a contabilidade fidedigna? Se eu não consigo ler bem o seu balanço, os seus números, que tamanho que vai ficar o spread? É muito maior do que
normal. E aí eu te pergunto, se eu estou numa atividade que ela muito bem tocada vai dar 17%, muito bem tocada, e o custo do capital vai estar em 24%, está deficitária em quanto? 7%. Mas olha só, ela está deficitária já na origem. E eu estou citando aqui o ápice, que vai falar, mas esse juro está muito caro. Tem estudos que mostram que a média do custo financeiro dos produtores de pequeno porte no Brasil chega a 24%. Mas eu tenho um dinheiro no Banco do Brasil a 8, 9. Você pegou? É. Uma coisa é existir esse capital, outro dia é você conseguir acessar esse capital. Isso, falar que tem disponibilidade, mas aí acessar são outros. Agora o mais sério é o que você falou. Além de mostrar a capacidade de pagamento, eu preciso mostrar que eu tenho lastro de garantia, que geralmente é um lastro imobiliário, que é a terra na maioria das vezes, e até garantia complementar. Mas eu vou te afirmar sem medo de que não existe nenhuma operação hoje com menos do que 120%, 130% de garantia. Mas a maioria dos casos tem uma garantia bem maior do que isso, ou seja, os agentes financeiros estão muito tranquilos com a questão da garantia, do lastro garantidor. Mas agora eles estão muito inquietos, porque não adianta eu ter uma garantia real de um dinheiro que eu liberei, mas que eu não tenho liquidez. Então não adianta eu tomar sua fazenda agora, gente, porque eu não tenho para quem vender. E aí você vai ver que esse assunto das recuperações judiciais está andando muito em linha com algumas rolagens, que eu não vou falar o nome técnico, mas que estão acontecendo nesses fundos de investimento, que captaram dinheiro junto a investidores de vários portes para comprar revendas, para comprar indústrias de insumo, para comprar estruturas de armazenamento, e que por um motivo não diferente desse aperto que o produtor está passando, eles não estão dando conta de pagar os compromissos. Só que eles têm porte financeiro, eles vão enrolam aquilo. Então eles não precisam pedir uma recuperação judicial, porque eles têm peso financeiro para falar, olha, eu vou fazer uma rolagem da minha dívida aqui, eu preciso de mais 12 meses. É a pedalada do fundo agora. Pronto, é um bom nome. A pedalada todo mundo já sabe o que é isso. Pronto, é isso, e aí o que me preocupa mais é o que você falou. Se isso não der certo, Gi, a conta vai ser paga com o patrimônio dessa família. Sim, porque foi colocado em garantia real, e se a recuperação judicial que não for permitida, não for, ou mesmo não funcionar depois desse prazo, ele não conseguir recuperar, ele vai ter que... Ele vai ser executado. Isso. E aí é o grande problema, porque assim, quando você executa um bem, ele não é um bem de uma pessoa, ele é o bem de uma família. Dificilmente você vai ver um bem que é de uma pessoa só. A maioria dos casos, no nosso mundo da agropecuária, é um bem de família. É um bem que, inclusive, vem sendo passado de gerações. E que não é fácil para ser conservado esse bem. Lembra que eu tenho que manter parte dele em reserva legal, eu tenho que manter toda a infraestrutura em dia, eu tenho que manter toda a parte documental em dia, independente se está produzindo ou não. Então não é fácil. E aí, por exemplo, você falou de um ativo chamado tempo. No mundo do agronegócio, o tempo é longo. O tempo de retorno é longo. Por exemplo, não existe ciclo de soja e de milho de 10 dias. São ciclos de 100 dias. Não existe ciclo de gestação de bovino de 3 meses, são 9. Não existe desmama de bezerro em 60 dias. Entendeu? São 7, 8 meses. Quando a gente quer falar de algo rápido, a gente fala que é pastel. Não é um pastel, né? Pastel você faz ali em 15 minutos, abre a massa, recheia, frita em 15 minutos. E o agro, ele realmente tem tempos muito mais longos. E esse produtor, ele já está trabalhando, como se diz, as gerações e organizando a sua vida e a vida das próximas gerações, muitas vezes, a longo prazo mesmo. Ele faz planejamentos a longo prazo. Se uma recuperação é colocada hoje, é possivelmente um acúmulo de problemas ou erros de longa data. Eu queria também te fazer esse questionamento, porque quando a gente olha para esses dados, os especialistas falam, como você começou, teve um El Niño, teve uma queda no valor dos grãos, aí teve um aumento dos fertilizantes, tá bom, mas a gente tem 50 mil propriedades nessas condições e 127 recuperações judiciais. O número absoluto perto é pequeno, é preocupante, porque
Dor gritante. Sim, é preocupante. Os grandes estão desse jeito e os menores. Exato. E aí, assim, não é só de um ano. Uma fazenda, uma propriedade, ela não quebra, assim, em um ano, não é isso? Na verdade, você tocou uma coisa importante. Você usou uma palavra chamada problema, né? Uhum. E quando a gente fala numa crise, a crise é um estágio que tem como antecessor uma dificuldade. Então, primeiro você tem uma dificuldade, tipo, não estou conseguindo fechar as contas da fazenda. Ou não estou conseguindo fechar as contas da família, porque você começa a sentir isso na família. Quando você começa a ver que, olha, não está dando para manter o mesmo padrão, nós tivemos que mudar os meninos de escola, nós não demos conta de pagar o financiamento do carro para mudar para outro carro, nós não demos conta de renovar o trator. Você começa a ter sinais de algo. Mas são viagens de... Não consegui viajar, porque a gente empreende por um motivo, né, gente? Sim, sim. Então eu começo a sentir que aquela proteção familiar que eu queria ter através do meu empreendimento tem algo que não está funcionando. Então essa é uma dificuldade. Essa dificuldade, se não for tratada, vira um problema. E o problema é, antes eu estava com dificuldade de pagar as contas. O problema é, não dei conta de pagar as contas. Ok. Tem um órgão chamado Serasa, né? Que vai lá apontar que, olha, você não pagou hoje uma conta de um dinheiro que você pegou, ou a parcela da sua caminhonete, ou a parcela do seu trator. E ele não pergunta se você está com dificuldade ou não, ele só faz um apontamento dizendo: a GI está inadimplente, seu score mudou. Então, o que era uma dificuldade virou um problema. O que acontece agora? Ele vira uma crise. E a crise é aqueles credores dos quais você precisa de conivência, porque os seus credores precisam estar coniventes com a sua tese de que você precisa daquele dinheiro para financiar a sua produção. Diante daquele score que eles estão vendo, vão falar assim: hoje, desculpa, não vou poder te liberar esse capital. E aí o que era dificuldade que virou um problema, virou uma crise que agora, além de não dar conta de pagar as contas, você teve uma supressão de crédito. Já não consegue mais antes. Dinheiro dentro de uma fazenda ou dentro de uma empresa é oxigênio, tá? Uhum. Então, se você quiser saber quanto ele faz falta, Gi, para 5 minutos de respirar aqui agora. Você tem 24 horas no dia. 24 horas e 60 minutos. Eu tô pedindo pra você parar de respirar só 5. Você dá conta? Imagina. E por que uma empresa, uma fazenda daria conta? E aí, qual que é o estágio seguinte? Uma explosão. Uma quebra. Para se evitar a quebra, no passado eu tinha uma lei das concordatas, que era uma lei mais burra que eu já vi. Um dia eu ainda te conto, porque eu vivia a burrice dessa lei dentro da minha família. Mas depois, graças a Deus, evoluiu o sistema para o projeto das recuperações judiciais, que é um projeto bem consistente. E aí realmente é um recurso jurídico lícito, aplicável, viável, mas que precisa ser analisado se é a melhor opção para aquela situação. Eu não sou advogado, não sou contador, mas tem excelentes profissionais aí para assessorar isso. Mas eu sou alguém que tem um pouquinho de experiência de vida e conheço um pouquinho de mercado, que me permite analisar se é aquele momento adequado ou não para aplicar. Mas o fato é, a recuperação judicial ela evitaria essa explosão que viria depois da crise, que é o seguinte: o judiciário vai te proteger. Você vai apresentar um projeto dizendo: olha, eu devo X de um dinheiro que eu captei em tal época, considerando que as coisas fossem acontecer desse jeito, e não aconteceu. Mas se você me der 4 anos, eu vou dar conta de pagar. Por quê? Porque eu vou fazer isso, isso, isso. Você vai mostrar as correções que você vai fazer. Ou seja, é um plano de recuperação judicial. As suas garantias vão continuar lá. Caso seja necessário mais garantias, vai ser pedido. E depois vamos consultar os credores, mas com o apoio do judiciário, para dizer: não, seu plano foi aprovado. Isso você vai ter que dedicar para fazer aquela recuperação. Mas vamos voltar para outra coisa que você falou. Esse problema não é de agora. Essa dificuldade começou em outra época. Sim, porque se esses fatores estão aí para todas, para todos. Todo mundo, mais ou menos. O El Niño afeta todo mundo. Isso. A cotação de queda de preço na Bolsa de Chicago é para todo mundo. A guerra na Ucrânia também está acontecendo para o mundo todo.
Então, tem mais fatores que a gente não está olhando para eles, não é isso? Fatores internos. Porque todos os fatores que você falou antes são fatores externos não controláveis. Uhum. Eu não controlo a cotação da B3, eu não controlo a cotação da Cbolt. E vamos só lembrar o seguinte, a Cbolt, que é a Bolsa de Chicago, que é a que comanda a cotação da soja, é privada. E, como qualquer instituição privada, ela é tendenciosa aos interesses daquele grupo que controla aquele instrumento. Sim. Então, eu não acredito que a Bolsa de Chicago hoje esteja muito preocupada com a situação financeira dos produtores de soja no Brasil. Sinceramente. Não acredito. Pode até ser um pouco de falta de humanidade minha, mas eu não acho que a Bolsa esteja tão sensível ao problema dos produtores brasileiros. Que, aliás, Gi, o Brasil tem menos de 5% das propriedades, da numérica de propriedades plantando soja. São em torno de 200, a última levantamento que eu tinha visto era 244 mil plantadores de soja em 5,5 milhões de propriedades. Interessa para muito poucos, inclusive, né? Aí, nesse sentido, eu vou trazer uma outra questão que você falou, as variáveis não controláveis e o tempo. Porque, Gi, nós começamos a gravar aqui tem 20 minutos. Tem como a gente voltar para o minuto 5 para a gente retomar aquele tema? Aí você vai falar assim, olha, eu vou pedir para a produção parar, a gente volta, tal. Mas que horas são agora? Não vai voltar no Aquele tempo. minuto 5... A gente não vai voltar, não vai fazer uma viagem, a gente vai usar o tempo de agora, perdemos esse período, sim. Vou usar o termo que você falou agora, perder. Uhum. Temporalidade é algo que está posto e a gente não tem controle. Então, todos nós nascemos com um prazo de validade que não nos é dado o direito de sabê-lo qual é esse prazo. Mas nós temos uma certeza. De tantas incertezas numa vida que a gente tem que respeitar a temporalidade e a impermanência, eu acho que não tem setor que vive melhor a impermanência do que o agro. Tá? Mas tem uma certeza que nós temos. Que nós vamos morrer. A única. A única. E a gente evita falar disso de toda maneira. E aí estou falando isso para puxar um outro assunto que talvez seja mais sério ainda do que a recuperação judicial. Que é o assunto da sucessão familiar. Porque eu falei, olha, geralmente esses bens que estão dados em garantia, essas propriedades onde vão ser feitos os projetos, são bens de família. Famílias são unidades onde seres humanos se reúnem com o objetivo de se ajudarem e se protegerem. Por isso que, historicamente, a humanidade aprendeu a andar em bandos. Isso fez a nossa espécie ficar bem mais forte que as outras espécies. E fez que a gente, como sociedade, como indivíduos, pudéssemos crescer com maior tranquilidade. Por quê? Porque a nossa raça, apesar de ser a mais evoluída, é uma das mais frágeis e dependentes. O potro, o bezerro, eles têm uma capacidade de conquistar a independência absurda. Nós não conseguimos viver os 3 primeiros anos, 3 anos. Eu estou falando de um bezerro que desmama com 8 meses. Uhum. Nós, nos primeiros 3 anos, não conseguimos viver sem a ajuda de um outro indivíduo adulto. E olha que eu estou falando 3, porque dos 3 até os 10 anos, que é como teoricamente você falou, vou para o mundo, 10 anos de idade, vou pegar uma mochilinha aqui e vou, que não é muito provável, mas você vê como a gente é dependente dessas relações. E aí eu te falo, se eu tenho um bem de família, se eu tenho uma história daquele núcleo, se eu tenho uma propriedade que foi conquistada e mantida a um esforço, a duras penas, vamos dizer assim, e que está exposta ao risco, caso aconteça algum problema, aquilo vai afetar toda essa família. E aí o que acontece? O processo de sucessão, eu falo que a herança é um processo natural. Por exemplo, você herdou a sua estrutura genética dos seus pais. Você não precisou fazer nada, você precisou escolher isso. Não. E algumas foram boas, outras ruins. Aliás, até se pudesse escolher, até... Você vai poder lidar com elas, mas não vai poder mudá-las. Fato. Beleza. Então, esse é o processo de herança. Mas para mudá-las, você pode tomar decisões, tipo, se eu tenho
padrão genético que, se eu não me alimentar adequadamente, o meu corpo vai sentir. Uhum. Aí você pode tomar uma decisão, né? Sim. Nessa hora você consegue lidar com aquela questão genética. Então, dentro dessa estrutura de sucessão, eu falo que a herança é natural. A sucessão é uma escolha. E é uma escolha do sucedido, que está com o prazo de validade dele cada dia mais próximo do vencimento, e uma escolha do sucessor. É uma escolha e um exercício, né? Você fez uma comparação que é bem... Não é só escolher, não. É exercitar diariamente. Ironicamente, talvez a escolha seja mais fácil. O difícil é a aplicação disso, por quê? Vamos supor que tem a Gi e mais 3 irmãs, 2 irmãs e um irmão. E que aí a mãe da Gi, que é uma matriarca forte, elege a Gi, ou seja, escolhe a Gi como a sucessora. E vamos supor que a Gi também escolha ser eu vou assumir o lugar da sucedida, né, da minha mãe. Beleza. A sucessora está definida com isso e a sucedida está também em paz com isso, né? Os outros 3 atores estão confortáveis? Será, né? Porque são 3 indivíduos, são 4 indivíduos diferentes, criados na mesma barriga, com o mesmo progenitor, mas que nasceram como indivíduos. Uhum. E por ter esse nome de indivíduo, são diferentes, por isso que o nome é indivíduo. Mas que se organizam num núcleo familiar. Então você imagina que a decisão, que já não é fácil, a escolha, talvez seja a parte mais fácil. A parte mais difícil vamos exercitar agora a implantação dessa sucessão. Primeira coisa que vai ter que ter uma negociação, uma conversa da sucessora, da sucedida, com os demais herdeiros, para dizer por que ela escolheu a sucessora G. Aí, passando dessa primeira conversa, que já não vai ser muito amigável, aí tem outra conversa da sucessora G com os demais sócios herdeiros. E vamos pressupor que a primeira conversa já tenha sido bem sucedida, para que essa seja bem sucedida também. Aí depois vocês vão ter que colocar alguém que tenha OAB na mesa, para fazer toda a organização jurídica. Vocês vão ter que pagar algumas taxinhas, né? Porque também essas não são opcionais, são mandatórias. Isso eu estou fazendo pressupondo que não teve uma emergência como uma morte, né? Uhum. Antes da hora. Fazendo isso em vida, né? Vocês vão ter que recorrer a quem tenha um CRC. Talvez vocês tenham que recorrer a alguém que tenha um Conselho Regional de Psicologia. Certo? Se tiver um estresse aí, talvez tenha que entrar um cardiologista na jogada. Enfim, Gi, nós estamos falando de pessoas. Nós começamos a falar lá atrás de recuperação judicial, mas na realidade nós estamos falando de pessoas. E quando eu tenho um processo de decisão, que eu tenho dificuldade em falar da morte. Se eu tenho dificuldade de falar da morte, dificilmente eu vou falar de sucessão. E se eu não falar de sucessão, eu não vou poder me preparar para me proteger de possíveis problemas que vão acontecer. Eu não vou dizer que podem acontecer. Vão acontecer. Por quê? Por um simples motivo, a pessoa vai morrer. Então, esse problema vai acontecer. E a discussão entre os 4 indivíduos que ficarem ali não necessariamente vai ser harmoniosa. Porque ela não foi preparada. E aí, quantas vezes um filho vive a perda do pai? Tem gente de ver 10 vezes? Não, imagina. É só uma, né? Tem um pai, né? Um pai pode ser que perca 10 filhos, mas um filho só tem um pai. E você está pronto para lidar com isso? Acho que até acontecer, eu acho muito E os seus negócios estão prontos para lidar com isso? Então, na realidade, o tema recuperação deveria nos fazer refletir sobre outros assuntos muito mais sérios do que a recuperação. Tá? Porque na hora que a economia voltar agora para o normal, eu falo economia voltar para o normal porque não existe economia normal, a economia é algo cíclico. Uhum. Mas vamos supor que a gente volte para o ciclo de alta, que nós saímos de um ciclo de abundância agora, de alto preço das commodities agrárias. Esses problemas se camuflam. Porque na hora que o preço da commodity sobe, por mais que os insumos subam, que deveria a pessoa entender que, olha, a soja de 160 puxa os insumos também para... Mas ele camufla uma série de problemas.
Mas um problema nós não temos como resolver: a morte. Ela vai acontecer. E quando acontecer, ela vai trazer instabilidade para esse grupo familiar. Então, eu acho que é muito, muito louvável se você levantar esse tema da recuperação, porque a gente lê muito superfície, né? E como a informação que é distribuída pela mídia ela é massiva, E a gente cada vez tem menos tempo, a gente só pega uma informação ali e olhe lá. E 505 é um número que impressiona, né? E olha que a gente deveria saber ler nas entrelinhas. Quero entender assim, o que está gerando esse processo de recuperação judicial. Todos esses processos, a melhor solução seria a recuperação judicial? Não sei. Quantos desses processos decorreram de planejamentos mal feitos? Que geraram, talvez, ou execuções de planejamentos que foram bem feitos, mas foram mal executados. E aí sim, imagina planejamento mal feito com execução mal feita com problema externo não controlável. Como clima, câmbio, guerra de novo, regulatória de outros países e do seu próprio país. Por exemplo, assunto da França, os produtores da França lá gritando, com razão absoluta. A França tem uma estrutura agrária perigosíssima, porque ela tem um volume de unidades administrativas muito grande, de municípios, sei lá que nome que eles dão para lá. E sempre foi uma agricultura muito subsidiada e a relação do francês com os produtos do campo é muito próxima. Porque eles são um povo com muito pão, muito queijo, muito derivado de laticínio. E culturalmente só que eles têm uma bomba relógio montada. Porque, por exemplo, se você olhar a área de pousio que os produtores estão reclamando na França, que seria só o descanso da terra, eles estão gritando com 4%. Imagina se tivesse os 30%. O mínimo nosso é 20%. Nós temos áreas de 80% de preservação. Imagina. De reserva. Aí você fala, Gil, você já está puxando para outra área. Estou puxando porque quem paga essa reserva é esta família dona dessa propriedade, que está aí se sujeitando a um processo de recuperação porque algo não funcionou. Então você está vendo que as coisas não são separadas. As coisas não são isoladas. Pelo contrário. As coisas sempre estão muito intricadas. E se a gente não tiver o entendimento disso, a gente não pode lidar com isso. Por isso que eu falo assim, você vê que você puxou o tema da recuperação e nós estamos falando de outras coisas de tudo que não é a recuperação, mas de tudo que aconteceu para que essa recuperação fosse solicitada. E aí é que eu fico me perguntando a que nível de entendimento os nossos líderes estão em relação aos fatos geradores e não às ocorrências. O quão preparado nossa liderança do agronegócio brasileiro está preparado para entender os fatos geradores que podem ter desencadeado essa grande crise do aumento absurdo das recuperações judiciais. Aqui é a ponta do iceberg, né? É isso mesmo, é entender que isso que está estourando, a crise que está estourando, esse número de recuperações judiciais é a ponta do iceberg. Quando você chega nesse momento, você tem muitos outros fatores, principalmente dentro da porteira para dentro mesmo, dentro de casa, que precisam ser avaliados. A gente fala muito aqui, muito, sempre, com muita frequência mesmo, praticamente todos os podcasts, sobre a necessidade de uma gestão bem feita, porque é aí que a gente vai entender muitos dos problemas daquela fazenda, muito das situações de risco, de crise que acontecem ali. E quando você fala da sucessão, e você puxou a partir da recuperação judicial, você chegou em sucessão, para mim também fica muito claro isso. Porque não existe um só problema. Dentro de uma propriedade, dentro do agronegócio, ele tem, quando você entende um problema, você vai puxar, é a ponta do iceberg mesmo. Tem muito além para ser avaliado. O principal que a gente esteja deixando passar sejam as relações.
Porque tudo perpassa relações entre pessoas, entre indivíduos. Eu me lembro um dia que você me convidou para a gente gravar um conteúdo sobre o choque geracional. Até você deu uma excelente aula sobre quem eram os millennials, quem eram os baby boomers, não sei o que e tal. Até sugiro que vocês gerações, né? acessem aí a base de conteúdo para vocês verem. E eu, depois daquela oportunidade, eu comecei a pensar o quão irresponsáveis nós estamos sendo com esse assunto. De sequer tentar entender que uma geração como a do meu filho mais novo, que é nascido em 2006, ele não sabe o que é uma geração analógica. Uhum. Porque ele já nasceu numa geração digital. Então, por exemplo, esse meu filho, se ele fosse operar no mercado do agro, que ele está indo para uma outra área, que até eu fico feliz que ele está querendo para a área de psicologia para cuidar da saúde das pessoas, que ele vê que, e quando eu pergunto para ele, por que você quer estudar psicologia, meu filho? Ele fala, não, pai, hoje eu vejo a minha geração já está bem comprometida essa questão emocional, psicológica, imagino o que vai ser no futuro. Saúde mental, né? Falei, beleza, filho, que bom. Mas assim, como é que eu vou conseguir dialogar com ele se eu não parar pelo menos para entender qual é o contexto que ele nasceu e cresceu? Exato. E tem uma coisa, Gilson, que eu acho que fugindo bastante aqui do nosso assunto, mas me veio agora em mente, algumas filosofias, algumas civilizações trataram a questão do tempo. A gente, aqui ocidental, a gente fala do tempo ser linear, né? Passado, presente, futuro, a gente fala muito disso. Algumas civilizações e religiões, filosofias diferentes dentro do nosso mundo tratam o tempo de forma não linear. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. E olha, me veio essa ideia da sucessão, de tudo isso que a gente está falando, tudo acontece ao mesmo tempo agora. Quando uma propriedade dessa entra em recuperação judicial, ele tem grande chance de não concluir o processo de sucessão. E isso está acontecendo agora. Não precisa ter a morte de um patriarca ou de uma matriarca para isso acontecer. Ele está deixando de fazer a sucessão nesse momento. E às vezes é um resultado de uma sucessão que não foi bem planejada e bem feita. Então a gente tem que olhar para tudo isso ao mesmo tempo. Não dá para esperar o pior acontecer. E aí o sucedido e o sucessor, eles têm que estar em harmonia atuando juntos. Porque senão esse processo não acontece. Mas é por isso que eu te comentei, por exemplo, dessa história do meu filho mais novo, que se nós estamos falando de uma unidade familiar que passa por defender um grupo que é proprietário de um bem de família, a primeiríssima coisa que eu vou ter que cuidar é das relações. E aí eu pergunto, quem teria mais condição de ajudar? O Gilson Brito Júnior, que tem 55 anos de idade e mais de 40 de experiência de mercado, de vida, ou o Gabriel, que tem 17 anos? Aí entre o Gilson e o Gabriel, tem o Matheus com 21 e o Gilson Neto com 37. Ao lado do Gilson tem a Mônica. Peraí, nós já estamos falando agora de 5 pessoas. E aí dessas 5 pessoas os títulos são diferentes. Porque, por exemplo, tem ex-marido e ex-mulher, né? Tem ex-pai e ex-filho? Não. Pelo menos não era para ter, né? Eu sei que tem um. E aí, por exemplo, independente do que a gente concorda ou não, tem coisa que a lei já versa, tá? Sim. Então, por exemplo, quando o Gilson morrer, ele, querendo ou não, 50% do que couber a ele passa para a esposa e os outros 50% vai dividir entre esses 3 herdeiros aí. Gilson Neto, Matheus e Gabriel. Isso já está posto, né? Isso não sou eu que vou decidir. Até porque eu já vou estar no outro plano, né? Mas eles vão falar, mas não é justo. Né? Porque, eu vou te dar um exemplo bem prático disso. Morreu o Gilson. A lei vai funcionar de jeito. 50% para Dona Mônica, 50% para os 3. Agora, morreu Dona Mônica. A lei também vai dizer 50% para o Gilson Júnior aqui e os outros 50% para os filhos dela. Dos meus 3 filhos, só os 2 mais novos são filhos da Dona Mônica.
acabou de dar um desequilíbrio no patrimônio, sabe? Porque eu sou casado em comunhão parcial de bens com ela. E aí, teoricamente, nós trabalhamos juntos para montar aquele patrimônio. Mas, por exemplo, o Gilson Neto não vai receber a parte dela. E ela morreu. Vai só para o Matheus e para o Gabriel. Você está vendo que como uma coisa que está posta pela lei e não foi, se isso não tiver sido conversado, vai ser um problema para esses três. Porque talvez um se sinta lesado. Porque, pô, mas meu pai trabalhou para montar esse patrimônio que é dito que é da Mônica. Então, eu estou dando o meu exemplo para entender que tem uma conversa lá em casa para os meus filhos entenderem que a melhor hora que eu posso ajudá-los é quando eu estou aqui, nesse plano, vivo. Aí, nesta hora, a minha experiência de vida pode ajudá-los a se organizarem, enquanto eu estou vivo. Porque eu vou ser o sucedido, certo? Então, é mais fácil eu combinar essas regras antes. E aí, por exemplo, o que eu gerei de patrimônio, gerei sem o apoio deles, porque eles não tinham idade para me ajudar ainda. Eles foram o motivador para eu construir isso. Mas você está fazendo isso para que eles possam... Lógico, essa conversa é cotidiana lá em casa e eles detestam conversar na hora que eu falo, porque eu vou morrer e não, pai não fala isso. Não, mas eu vou morrer, ué. Eu não estou dizendo que eu quero morrer, eu estou dizendo que eu vou morrer. E se a gente não conversar isso em vida, que hora nós vamos conversar? Na hora que eu tiver morto, vocês vão conversar isso no velório? Ou depois do velório? Ou vão brigar por isso? Então, quer dizer, eu já vivi isso em outra geração, eu já vi meu pai tendo dificuldades com os irmãos numa coisa que não foi bem combinada pelo meu avô, porque morreu infartado. De última hora. Eu nunca vi ninguém programar infarto. Eu vou morrer no dia, 3 dias depois do Natal, porque eu quero... Não existe isso, gente. Então, essa conversa tem que ser puxada para o dia que você tem. Sabe qual dia que nós temos que fazer alguma coisa? Agora, hoje, Pronto, já. só. Porque o minuto que nós começamos já passou, não tem como voltar. Sim. E amanhã, tem certeza que nós vamos estar aqui? Não tenho. O amanhã, Gi, o futuro é uma promessa. O passado é história. E o presente tem um nome muito adequado, viu? Ele é um presente. Então nós temos que tratar esses assuntos no hoje. E eu até te digo mais, eu estou muito inclinado, porque eu sempre fui muito reservado com os assuntos, mas eu estou muito inclinado a dedicar uma atenção bem maior a esse tema da sucessão. Eu ouvi uma das nossas sócias outro dia mencionando que ela falou assim, a gente deveria dedicar um tempo para conversar sobre humanização dos processos de sucessão. Gente, se tem uma coisa que não existe em processo sucessório, é esse termo humanização, tá? Porque quando a gente vai discutir isso, o primeiro profissional que a gente chama para a mesa, sabe quem é? Um advogado. E desculpe meus amigos advogados, a última coisa que o advogado vai parar para discutir são questões humanas. Ele vai sentar para discutir questões jurídicas. Eu não falei que a lei está posta, independente do que eu acho ou não, a lei vai ser daquele jeito. E o advogado vai entrar e falar, olha, nós vamos desenhar uma coisa acionista, nós vamos construir uma mistura de holding e que vai... Mas peraí, é indispensável ter um bom profissional nessa área. Mas em qual a ordem que esse profissional tem que entrar na mesa? Será que não tem que ter uma conversa anterior dessa família, desse clã, desse grupo, antes desse advogado entrar na mesa, antes do contador entrar na mesa? Talvez a gente esteja começando os processos sucessórios pela porta errada. E é uma porta absolutamente indispensável. Sem uma boa assessoria jurídica, a sucessão vai ser um fiasco. Sem uma boa estrutura contábil, você tende a pagar muito mais imposto que você pagaria. Mas sem uma mitigação de riscos feita por uma boa conversa e foco nas relações, pelo melhor acompanhamento jurídico e contábil que você tem, vai ser um fiasco. Porque você não respeitou as relações entre seres humanos. Eu citei aqui os meus, que fica mais fácil eu falar da minha história, né? Um dia eu ainda vou te contar com calma aqui toda a consequência de coisas que nós não planejamos, de conversas que nós não tivemos em outras épocas ou em outras gerações, e como até hoje, 30 anos depois, isso reverbera ainda. Que se a gente vai fazer uma leitura, é bem de como essa conversa começou, né? Que a sua sucessão veio, inclusive, junto com uma recuperação judicial, não era esse o nome, como você disse, mas você vivenciou isso, né, Gilson? E é importante porque assim você tem uma visão muito ampla mesmo sobre o que está acontecendo nesse momento. Eu vivi na pele a incompetência de uma estrutura jurídica que usava como veículo a lei da concordata, numa família que investiu muito em planejamento, investiu em gestão, foi vanguardista em vários setores que ela atuou, foi uma empresa, uma família de sucesso durante décadas
e que em muito pouco tempo sucumbiu diante de uma mudança de cenário político e econômico, mas que muito mais sério do que o impacto do ambiente econômico e financeiro, o impacto da falta de uma conversa dentro desse clã em relação ao futuro e em relação a isso que acontecia politicamente e economicamente. E aí até te digo, hoje eu reconheço a arrogância que nós tivemos. E eu era muito novo, eu estava em meio a esse processo de sucessão, sendo preparado para isso, eu e meus irmãos, e não tivemos nem tempo para respirar diante do que aconteceu. E olha, eu vou te falar uma coisa, demorou uma década para eu entender o que tinha acontecido. E hoje, 30 anos depois, é que eu consigo nominar, e eu estou inclusive montando um material sobre isso, a pedido de um sobrinho meu, falou, tio, você tem que escrever isso. Eu estou escrevendo um case, né, desse nosso programa familiar, por 2 motivos. Eu acho que isso não pode se perder e isso pode ser utilizado por alguém para que não passe isso de novo. Inclusive, eu tenho uma das empresas que eu empreendi depois disso, a missão dela e tudo que foi embarcado nela tem a ver com eu não deixar outros Gilsons, outras famílias passarem o que eu passei e o que a minha passou, que é muito ruim. E que levou um avô infartado, levou meu pai com um câncer. E não estou dizendo que a causa tenha sido isso, mas isso com certeza intensificou esse processo. Mas que também me ensinou. Hoje eu estou cuidando melhor da minha saúde, hoje eu estou... Mas algumas coisas que eu cometi lá atrás não mudam. Ontem eu passei 1h30 numa consulta com um médico amigo e, infelizmente, algumas coisas do meu quadro de saúde não são mais mutáveis. O estrago já foi feito. Então não adianta eu entrar com um plano de recuperação agora da minha saúde para corrigir um dano que eu já causei numa época de irresponsabilidade, ou de não planejamento, ou de não entendimento. E a vida pessoal e a vida profissional, elas devem ser espelhadas para você entender que funciona do mesmo jeito, tá? Uma empresa funciona igualzinho um corpo. Eu não vou achar agora, eu não vou lembrar exatamente o número, mas era assim, vi um material ontem, uma pesquisa que foi feita que acho que era 73% dos brasileiros, eu lembro que era assim, uma disparidade de 20 alguma coisa para 73% dos brasileiros acreditam que boa parte dos seus problemas mentais e de saúde são relacionados aos problemas financeiros. Aí eu pensei, os outros 23 são os que não têm problema financeiro, então eles não conseguem contar, porque, Gilson, o que você está falando é muito sério, assim. Eu vivenciei isso na minha família de outras formas, mas de quanto realmente... a questão financeira abala as pessoas, a saúde, a capacidade mesmo de execução, de se sentir seguro e competente, enfim, a falta de dinheiro ela é muito crítica. E aí uma sucessão mal feita pode desencadear tudo isso, uma recuperação judicial pode desencadear tudo isso, então, e abalam as relações. Nossa. Né? E essa história de falar assim, olha, dinheiro não traz felicidade, realmente. A falta de dinheiro dele traz um caminhão de infelicidade. Um caminhão de problema. Pois é. E como dizia meu finado pai, neste mundo material, a gente não faz nada sem dinheiro. Porque você paga um plano de saúde com dinheiro, você paga a mobilidade sua com dinheiro, você paga uma moradia com dinheiro, você paga a educação com... Outro jeito de pagar. Não, E sabe o que você usa para ganhar dinheiro, Gi? Seu ativo mais caro. Tempo. O tempo que se dedica para estudar, o tempo que se dedica para se preparar. E vou te dizer, esse ativo não é negociável. Não volta. Então é por isso que a gente tem que pensar muito bem como nós estamos utilizando esse nosso ativo de tempo para conversar do quê. Porque uma estatística que eu também vi é 86% das famílias brasileiras estão endividadas. E eu nunca vi um boleto ou uma fatura de cartão de crédito chegar na sua casa sem uma causa. Ou seja, você gastou aquilo, você comprou aquilo. O boleto, o cartão de crédito, a fatura é só a consequência, tá? É a ponta do iceberg que a gente estava falando. E aí a gente tem que entender se o planejamento nosso está bem feito para isso. E aí, de novo, se o planejamento meu como pessoa não está bem feito, como o das empresas ou das fazendas vai estar bem feito? Se eu não estou me cuidando como indivíduo, como é que o meu núcleo familiar, o meu núcleo de convivência profissional vai estar bem, vai estar sadio? Não tem como isso. Então, assim, é inevitável, Gi, eu sei que a gente tem limitação de tempo aqui,
Mas a gente não pode encerrar um assunto de recuperação judicial sem dizer do desequilíbrio que nós estamos vivendo como sociedade. Nós estamos com a instituição família seriamente comprometida. E vamos lembrar que é nessa família que a gente recebe aquele apoio. Lembra que eu falei dos primeiros 3 anos? Sim, sim. Então, os 7 primeiros anos é onde a gente recebe toda a base emocional, neuronal, a primeira matriz de relação. E isso acontece dentro dos núcleos familiares. Se eu ataco esse núcleo, esquece a questão de família com aquele tom. Não, família como organização de proteção. Não, eu quero família como unidade de proteção de indivíduos. Uhum. Se eu ataco essa unidade de proteção do indivíduo, eu ataquei o indivíduo. E se eu comprometi o indivíduo, o desenvolvimento dele nesses primeiros 7 anos, eu já condenei esse indivíduo para alguns problemas nos próximos, tá? Uhum. Então, nós estamos hoje com uma falência institucional. Inclusive, tem uma obra que, inclusive, eu te presenteei alguns anos atrás com essa obra, que chama Era Caótica, onde ele fala, estamos vivendo uma falência institucional. Então, Sim. a família, a escola, a igreja, os governos, as empresas, ou seja, as nossas instituições estão com problemas. Uhum. Será que a gente não entendeu ainda que a crise nessas instituições é somente a acumulação das crises individuais? E que uma coisa está diretamente ligada à outra? Por isso que eu falei que eu fiquei sensível com essa questão da sucessão humanizada, que eu acho que a gente deveria montar um programa de como estruturar processos sucessórios humanizados. E aí sim, depois dessa etapa, convidar excelentes profissionais da área do direito, da área tributária, da área contábil, para apoiar a execução desse processo sucessório. Mas trazendo como recado final, invistam no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento como indivíduo, como pessoa, cuide do seu emocional, olha o que você está sentindo, cuide do seu físico, cuide do seu intelecto, o que você está colocando na sua cabeça, e cuide do seu espiritual. Que esse é o ser mais poderoso que nós temos. Se a gente não cuidar disso, nós não vamos conseguir fazer o trabalho coletivo. E se a gente não fizer o trabalho coletivo, nós vamos afetar o trabalho individual. Uma coisa não está desassociada da outra, pelo contrário, elas estão absolutamente interligadas e codependentes. Perfeito. Então fica essa Perfeito. ponderação. Eu ia te falar mesmo, não vamos só ser aqui os portadores da má notícia, né? Como é que a gente conserta isso, né? Então, acho que você começou a dar esse caminho mesmo, né? Eu, alguns anos atrás, eu fiquei muito tempo perguntando o que era o que eu estou nessa vida, né? O que é a minha missão e tal. E aí, em 2001, eu estava num momento de mosteiro, eu gosto muito de ficar em momentos sabáticos, né? Retirados do meu ambiente. E foi quando eu tive um orientador que me ajudou a entender que a minha missão era ser um agente transformador, né? Mas no meu meio empresarial, no meio. E uma coisa que ficou muito forte para mim naquela época era, beleza, agora eu já sei que eu tenho como missão ser um agente transformador. E aí, em determinado momento, ele veio e falou, não, Gil, você tem que entender que nesse processo você é um profeta. E aí, como eu sou cristão católico, no catolicismo a gente fala que quando a gente é batizado, a gente recebe 3 títulos, né? De profeta, de sacerdote e de rei. Aí eu fui falar isso para ele era um sacerdote super estudioso, e falou, Gil, você não vem me dar aula de catecismo agora, né? Ele falou, não, Gil, profeta é aquele que tem uma conexão com algo diferente, com alguma outra dimensão, ou com algum outro ser superior, e ele consegue uma capacidade de entender e visualizar alguma coisa que os demais não têm. E aí, com isso, ele denuncia que tem algo que não está legal. Tipo, olha, gente, vocês estão vendo as recuperações judiciais? Tem algo que não está legal. Então, isso é uma parte da denúncia do profeta. Uhum. E depois ele falou assim, mas para você não ficar um apocalíptico, vem a segunda parte da missão de um profeta. Anunciar que tem uma outra alternativa, uma outra forma de ser feito. Aí eu entendi o que ele queria dizer, porque quando ele falou profeta, lá vou eu imaginar profetas e dar um tom religioso para eles. Não. Entender a situação, contextualizar aquilo que está acontecendo,
fazer uma denúncia, gente, vamos acordar, o tempo está passando, o prazo de validade está chegando, o mercado está hostil, mas vamos anunciar para não ficar com... Não, peraí, tem processos sucessórios muito bem feitos, tá? Planejamento de sucessão é algo que funciona de fato. E mais, eu fico muito feliz de ver que, por exemplo, no agro tem estruturas seculares funcionando. Eu não vou falar marcas aqui hoje, não vou ficar fazendo propaganda de graça para eles, mas eu fico feliz de ver que no agro, que é um ambiente instável, tem estruturas seculares. Isso é muito bom. E o mais importante, eu queria até deixar isso como um recado final. Você lembra o tanto que nós discutimos sobre reforma agrária lá nas décadas entre a década de 60 até a década de 90? E aconteceu uma reforma agrária de lá para cá. Que foi feita, sabe como, gente? Com a morte daquele pessoal. Porque quando morria um senhor, um produtor rural que tinha 12 filhos, vamos falar um de 13 filhos, porque eu conheci esse, morreu ele com 13 filhos. Aquele patrimônio, aquele bem de família que ele tinha, dividiu por quantos? Pelos 13 filhos. Isso é uma Vamos supor que o bem de família fosse uma fazenda. O que aconteceu? Uma reforma agrária. Muitas vezes. De um proprietário, nós passamos a ter 13, tá? Sim. Agora, coloque isso em 2 gerações, 3 gerações. O que aconteceu, então? A gente viu isso acontecer aqui dentro mesmo, produtores que trabalham com a gente, que hoje tem parte da propriedade que foi dos pais e agora essa propriedade está sendo dividida para os 2 filhos. Então tem muitos casos desse mesmo. Então é só a gente pensar que essas reformas da sociedade vão continuar acontecendo, sabe por quê, Gi? Porque nós vamos continuar morrendo. E não é fatalismo falar isso. Não. Pelo contrário, se a gente enxergar isso com mais proatividade, com mais responsabilidade, nós vamos ficar muito mais conscientes do que a gente tem que fazer no hoje, que é o dia que nos é permitido fazer alguma mudança. Perfeito. E se a gente não tiver condição, entendimento, como fazer isso bem feito, essa reforma, essa propriedade vai parar na mão do banco, dos fundos, de outras pessoas, e não da sua família, de quem tinha que ir, quem passou aí por gerações, às vezes, labutando diariamente para a construção daquele negócio, né? Você falou uma coisa aí que eu vou deixar um recado final. É. Sempre tem alguém que se beneficia de crise. E digamos que muitas propriedades em crise ao mesmo tempo significa grandes possibilidades de mudança da propriedade daquele ativo de terra, tá? Então, se eu tenho uma agropecuária hoje que é intensiva em insumos, intensiva em capital, e eu coloco um torniquete nesse produtor, a próxima etapa, depois da não recuperação ou da não sucessão, é a transferência de propriedade, a transferência de titularidade daquela propriedade. Uhum. E alguém vai comprar aquela propriedade muito barata, num leilão, numa liquidação judicial. Uhum. E lembra daquela turma do capital? Uhum. Aquele pessoal é bem preparado. É por isso que eles olham muito a capacidade de pagamento, o lastro de garantia. Porque não existe nunca no mercado alguém perdendo que não tem alguém ganhando. Sim. Eu gostaria que tivesse menos pessoas perdendo e mais pessoas ganhando. Talvez eu tenha falado muito sobre isso ultimamente. Isso tem me deixado bastante inquieto. Mas o que o cenário mostra agora é que nós vamos ter muitas pessoas perdendo e perdendo muito, e pouquíssimas pessoas ganhando e ganhando muito. Então fica esse último alerta. Perfeito. Muito bem. Eu sabia que esse papo ia render muito, que eu sempre, as conversas contigo são sempre muito amplas, complexas, porque você tem essa visão macro mesmo, você olha para as coisas e entende realmente não só causas e consequências, né? Então, isso é muito bacana, porque acho que a gente precisa elucidar isso para quem nos acompanha mesmo. Elucidar que isso é só consequência, né? Tem muitas causas aqui onde nós podemos atuar, onde a gente tem controle e a gente consegue trabalhar. E que não seja você que está aí nos acompanhando a perder, né? Que você entenda, coloque todas essas ferramentas a seu favor, trabalhe já pensando na sucessão. E trabalhar pensando na sucessão, eu quero te fazer esse convite a pensar, para você que inclusive tem 30, 40, 50 anos,
Não precisa falar, não, vou deixar para ver isso mais velho. Não, sabe? Nós não sabemos o dia de amanhã e o que vocês estão construindo é grandioso demais para ser perdido no processo, né? Então, trabalhe isso, pense na sucessão, acesse pessoas como o Gilson aqui, com essa mente brilhante, que tem aí muito a ofertar para você, que pode construir esse projeto de sucessão junto contigo. E sabe, Gilson, a gente estava falando, só para a gente finalizar aqui, mas eu pensei numa coisa assim, a gente não viaja, você vai fazer uma viagem para o exterior, praticamente obrigatório, em alguns países é obrigatório que você tenha um seguro de viagem, né? Então a gente já pensa assim, nossa, se eu estou indo para lá, eu tenho que ter um seguro de viagem. Para você não virar um problema para eles. Isso, mas a gente não faz esse plano de seguro para nossa família, não é? A gente não pensa nisso. Então, eu tenho só uma filha e aí eu sempre penso assim, meu Deus, nós somos, minha mãe veio, eles eram em, 6, vou pegar do meu avô. Meu avô, eles eram em 20. Não. Aí ele teve 6, que minha mãe teve 4, eu tive uma, e agora a Vitória tem 3 gatos. Todos castrados. Mas ainda assim, olha as gerações como são diferentes. Mas ainda assim, esses dias minha mãe me falou isso, ela falou, eu tô organizando aqui a minha vida, porque pode ser que eu não deixe uma grande herança para vocês, mas eu também não quero deixar problema. E eu já penso isso desde que a Vitória nasceu. Eu tenho seguro de vida, eu tenho um planejamento desde que a Vitória nasceu, porque eu falo assim, eu só tenho ela. Se algo acontecer comigo, agora ela é adulta, mas antes eu pensava, se algo acontecer comigo, eu preciso deixar algo encaminhado para ela. E agora com ela adulta, eu penso, se eu adoecer, qualquer coisa que me aconteça, eu não posso ser um problema para ela. Eu preciso ajudar a criar uma situação onde ela tenha tranquilidade. Isso não é ser fatalista, isso é ser prudente. Não, é sobre isso. Porque eu sempre penso assim, eu amo essa menina e eu quero que ela viva bem. Então, exercite o amor dela não virando um problema. Isso não é maravilhoso? Uma herança que você vai deixar pra ela. Não é maravilhoso? Que isso seja só parte, né? Que a gente consiga construir patrimônio para deixar aí também, mas assim, é sobre isso. É isso que eu queria convidar você que nos acompanha aqui a usar a sua mente, esse conhecimento que a gente traz aqui com muito zelo, escolhendo, selecionando mesmo quem é que vem para essa mesa, quais os assuntos que vão ser falados, que tenha gerado aí alguns insights, que tenha sido produtivo para você e que você coloque tudo isso no seu dia a dia. Quero agradecer, a gente tem aqui alguns patrocinadores muito importantes que estão com a gente, que é a Trato Agro, que trabalha com mineralização de solo, que inclusive acho que é muito válido que você conheça o trabalho deles para que seja mais uma ferramenta para não te levar a uma recuperação judicial, estar com o seu solo aí com qualidade produtiva. A gente também tem a Indra Energia, que é muito bacana, que está trabalhando com o mercado livre de energia, uma solução que muitas vezes já de cara entrega 20% a 30% de custos menores em energia para seu negócio, para sua empresa. E a iFink, que é uma fintech que também traz soluções financeiras. Então, agradecer aos nossos patrocinadores, porque esses 3 estão com a gente, confiam no nosso trabalho, confiam que a gente está entregando inteligência de informação aqui para você e que trazem soluções para o seu negócio, tá? Independente se é do agro ou se é na sua outra empresa, enfim, nos negócios que você atua, confira, porque tem muita coisa interessante aqui, tá? Então, toda semana a gente volta com mais informação para você. Gilson, muito obrigada, você é sempre bem-vindo. E que venham outras... Eu quero que você volte para a gente contar essa história da sua família, do que você passou e dos clientes que você atua, porque você já tem uma vasta experiência em sucessão e consultoria também em outras frentes, né? Ajudando essas empresas a crescerem, essas propriedades também a serem mais produtivas, melhores e administrações mais humanizadas. Sem dúvida, fico à disposição, Gi. Eu gosto, esses temas me são muito caros, né? Eu tenho isso por ter vivido a parte negativa disso e hoje eu agradeço a Deus ter a possibilidade de ter vivido isso,
que isso acabou me preparando para poder servir de uma maneira diferente, mais ampla e até respeitando uma coisa que meu pai me disse uns anos atrás, antes da sua morte, que ele falava: quer saber o segredo de ser feliz? Sirva. Tá? Então, sempre que eu puder ser útil, eu vou estar à disposição e agradeço mais uma vez o convite. É sempre bom estar aqui com você. E obrigado a todos aí pela oportunidade de estar falando sobre esse tema. A gente que agradece. Foi um papo muito, muito útil e agradável. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Até a próxima semana com mais Agro do Futuro. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!